Olá, tudo bem com você? Já conhece a Agro 365 Agricultura? Ferramenta desenvolvida para auxiliar o produtor rural no gerenciamento da sua lavoura. Nesse tutorial, você vai aprender a usar esta solução que vai auxiliar na gestão de sua produção agrícola de maneira simples e objetiva, gerando informações confiáveis necessárias para a tomada de decisão. Você vai aprender como utilizar cada módulo da ferramenta Agricultura. Se você ainda não tem a Agro 365, vai lá no nosso site agro365.app e baixe a versão gratuita de teste. Vamos lá? Chegamos ao último vídeo tutorial da Agro 365 Agricultura. Já apresentamos 7 vídeos tutoriais, né? Falando sobre todos os menus da Agro 365. E hoje nós estamos fazendo o nosso 8º vídeo tutorial da Agro 365 Agricultura, onde nós vamos apresentar para vocês os relatórios que são gerados a partir dessa série de informações que foram alimentadas na Agro 365. Então o menu relatórios, ele traz 6 tipos de relatórios para que o produtor rural, o agricultor, possa estar analisando a sua atividade produtiva, suas despesas, suas receitas, se teve lucro, se teve prejuízo, qual foi a rentabilidade do negócio, né? Então o primeiro relatório que ele traz é o fluxo de caixa, né? Esse é um relatório que ele vai trazer todas as despesas e receitas que aconteceram mês a mês do ano agrícola, tá certo? Então o ano agrícola começou em julho e acaba em junho de 2021, aqui está o mês e aqui está o ano embaixo, tá certo? Aqui nessa primeira parte são as receitas, aqui são as despesas que vocês lançaram, né? Aquela plano de contas lá que a gente falou. Aqui são os investimentos, aqui a amortização e aqui a amortização dos financiamentos, né? Dos empréstimos, dos custeios. E aqui o fluxo de caixa, né? Entradas e saídas mensalmente e o fluxo acumulado. Interessante mostrar para vocês, pessoal, nesse relatório, que o relatório de fluxo de caixa, ele é gerado em uma página somente, se vocês quiserem imprimir esse relatório. E aqui em cima vem o talhão que está aparecendo no relatório. Se vocês quiserem, aqui é o fluxo de caixa do talhão 04SH04, né? Se vocês quiserem fluxo de caixa de outro talhão, só vocês virem aqui. Vamos pegar o S6 aqui, né? Então vem o fluxo de caixa. E conforme vocês mudarem aqui, é o relatório que vai vir, tá certo? Então na mesma planilha aqui, vocês geram 10 relatórios diferentes, um fluxo de caixa de cada talhão, tá certo? Nesse relatório de fluxo de caixa, pessoal, outra informação importante para a gente saber é aqui, por exemplo, são os percentuais que representa cada item do fluxo de caixa, né? Então aqui, se nós vamos analisar as receitas, né, do total de receitas que eu tive, quanto por cento foi produção agrícola da safra, quanto foi da safrinha, quanto foi outras receitas e quanto foi financiamento, o custeio da safrinha, né? Então a receita representa aqui, a receita representou da safra representou 44% do meu faturamento da entrada de receita na fazenda, tá certo? A mesma coisa com os custos de produção, né? Vem aqui os indicadores, quanto eu gastei, se eu olhar aqui o percentual, quanto que eu gastei com mão de obra, quanto que eu gastei com mão de obra temporária. E isso aqui, pessoal, é importante para a gente poder estar comparando depois as despesas por talhão e produção. Então são indicadores bem interessantes que a gente está utilizando, né? Então aqui, esse aqui é o relatório de fluxo de caixa anual por talhão. É só vocês clicarem aqui e selecionar qual talhão. Se vocês mudar aqui talhão 10, né, aí ele vai vir aqui o código do talhão e o nome do talhão, tá certo? Aqui você tem que tomar cuidado na hora que levantar a sabinha aqui para ver se está, né, porque às vezes não aparece bem o número lá. O outro relatório que tem é da produção, né? Então aqui vem um relatório, pessoal, por talhão, tá certo?
o nome do talhão aqui, ó, tá vendo? E o que foi produzido em cada talhão desses, né? Durante a safra, quantas quilos foram produzidos na safra, na safrinha, e a soma dos dois, tá certo? Então aqui é a produção em quilos, em toneladas, tá? E em sacos, para você estar analisando. Quilos, foi produzido na safra 270 mil quilos e 4.500 sacos, na safra no talhão 04, né? Então essas informações, né? E qual o mês que vocês produziram que foi produzido esses grãos, né? Vem de todos o talhão aqui, dos 10 talhões, tá? Então o relatório anual de produção. O outro relatório que a gente tem aqui é o da produção mensal, né? Aqui tem o custo de produção anual. Esse aqui é os nossos relatórios mais importantes, é o custo de produção anual e os indicadores de produtividade, são os dois principais relatórios, né? O relatório de custo de produção, pessoal, ele traz o custo de cada talhão aqui para vocês, tá certo? Então aqui vem lado a lado, e aqui traz o resultado da fazenda como um todo, a média, né? Ele vai pegar aqui, se você tiver 10 talhões aqui, ele vai trazer o custo da fazenda como um todo e quanto representou cada talhão desse, o custo desse talhão, quanto representou a mão de obra nos 10 talhões, na média, né? Vai trazer todas as informações, então, aqui, né? Então aqui eu tenho a renda bruta, que seria as receitas totais da fazenda, da produção agrícola, da safrinha e outras receitas. Foi o que a fazenda gerou de receita. No talhão 4, no talhão 6, no talhão 8, 9, né? São 10 talhões aqui. E aqui ela traz quanto por cento representou o total da receita da fazenda, né? Quanto por cento foi a receita da safra, quanto por cento foi a receita da safrinha e quanto foi outras receitas. No caso aqui, outras receitas pode ser arrendamento, pode ser locação de máquinas e equipamentos, né? Aqui é o custo operacional efetivo. Pessoal, o que é custo operacional efetivo? É o desembolso, é o custeio, tudo que eu gastei para produzir durante o ano agrícola, né? Então assim, tudo aquilo que eu desembolsei que foi consumido no processo de produção. Então, mão de obra permanente, mão de obra temporária, operações de máquinas e implementos, operações aéreas, insumos, né? Que aí vai entrar adubo, vai entrar todos os insumos que a gente utiliza para produzir, locação de máquinas, manutenção de máquinas, manutenção de benfeitorias, todas aquelas contas que nós já tínhamos falado lá no plano de conta, né? Então, o custo operacional efetivo é o desembolso, né? O COI, que a gente chama, é o desembolso. Quanto que eu gastei para produzir, tá certo? Aqui, o custo operacional total é quando a gente pega o COI, que é o custo, que é o desembolso, acrescenta, soma a ele a retirada dos sócios, mais as depreciações das benfeitorias, máquinas e equipamentos de irrigação. Essas depreciações aqui, pessoal, elas vêm lá daquele levantamento que a gente fez no inventário patrimonial no começo do ano. Então, o custo operacional total é o COI mais o Prolabore mais as depreciações. Então, a gente tem o custo total do COI, né? E aqui, o custo total, né, a gente tem 3 análises de custo, que é o COI, o COT e o CT, que a gente chama, né? Então, o custo total seria o quê? O custo operacional, né, que é esse aqui de cima, mais a remuneração do capital. O que é a remuneração do capital? Aquilo que a gente falou lá no começo dos vídeos tutoriais, né? É todo o capital, o investimento que eu tenho em terra, construções e benfeitorias. Se eu não tivesse com ele aplicado nesse negócio, eu estava com ele aplicado no mercado financeiro, noutra atividade, e ele estaria rendendo o que a gente colocou lá no começo de 6% ao ano, né? Então, se o valor que eu tenho em terra tivesse aplicado a 6%, estaria rendendo esse valor, em máquinas esse valor. Então, isso é acrescentado no meu custo de produção e a minha atividade produtiva tem que cobrir esses custos, tá certo? Então, esse aqui é o relatório de custo de produção, tá? De cada talhão, vocês têm aqui.
Aqui agora vocês têm os indicadores de produtividade, pessoal, que são 55 indicadores, né? Importantíssimos, né? Para a gente estar avaliando. Eu vou citar só algum deles aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui quanto são indicadores importantes para a gente estar comparando a nossa atividade produtiva. Então, quantos reais o custo operacional, quantos reais foi por hectare ano, né? Qual foi o custo por tonelada produzida, né? Qual foi o custo, o COI por tonelada produzida, qual foi o custo operacional total por tonelada produzida, né? Qual foi o preço, aqui também a gente tem, ó, o preço médio da tonelada vendida, da safra e da safrinha, né? Então custou esse valor e eu vendi por esse, né? Aqui nós temos os percentuais dos custos, né? Quanto representou a mão de obra do meu custo, né? Da renda bruta que eu tive. Qual foi, e aqui os indicadores, pessoal, de margem, ó. Margem bruta por hectare e margem líquida por hectare. O que é margem bruta? A margem bruta, pessoal, aqui tem aqui, ó. Margem bruta é o 45 dividido pelo 5. Então, você só pegar esse número aqui e ver por qual que está fazendo a divisão aqui, né? Então, a margem bruta, pessoal, ela é o que? A margem bruta, ela é a minha receita total menos o desembolso, que é o custeio. E o que é o custeio que nós falamos lá no relatório atrás? É o COI. Então, tudo que eu faturei menos o que eu gastei com o custeio é a minha margem bruta. Quando eu falo em margem líquida, é o custeio mais a depreciação dos bens e mais o prolabore do empresário. Depois que eu tirei toda a minha despesa que eu tive para fazer a lavoura, o meu custeio, tirei o prolabore e a depreciação dos bens, me sobrou esse valor, a margem líquida por hectare. Esse aqui é o indicador mais importante para a gente, pessoal. Margem líquida por hectare ano. Por quê? Porque essa margem líquida por hectare ano, ela me mostra o que sobrou depois de tudo pago, inclusive as depreciações dos meus equipamentos. Então, se eu tive uma margem líquida, às vezes, esse resultado ele é negativo, eu tenho uma margem líquida negativa, mas eu tenho uma margem bruta positiva. O que quer dizer isso? Que a minha atividade ela conseguiu pagar o custeio, mas ela não conseguiu remunerar as minhas depreciações e nem cobrir o prolabore do produtor rural, né? Aqui a gente tem o lucro, né? Quando a gente fala em lucro, então nós temos aqui margem bruta, nós temos margem líquida e nós temos lucro, né? São as três análises que a gente faz. A margem bruta é quando eu pego o COI, né? A minha receita total menos o COI. O que é o COI? É o meu custeio. Então o resultado disso é a margem bruta. Quando eu pego a margem líquida é o que? É quando eu pego a minha receita total e diminuo o COT. O que é o COT? O COT é o custeio mais a depreciação dos bens e o prolabore do empresário. Quando eu diminuo tudo isso, o que sobra é a margem líquida. E o lucro, o que é? O lucro é quando eu pego a minha receita total, diminuo o custeio, diminuo o prolabore, diminuo disso as depreciações e a remuneração do capital. Vocês lembram a remuneração do capital que a gente viu lá na frente lá? Então, depois de descontar tudo isso, o que sobrou é lucro. Às vezes, a fazenda, o resultado final anual não apresentar lucro, não quer dizer que a empresa vá quebrar, tá certo, pessoal? O mais importante de tudo é ela conseguir cobrir a margem líquida, ter sobra na margem líquida. Porque aqui na margem líquida está nos dizendo o quê? Que a empresa está conseguindo pagar todo o custeio, todo o desembolso que ela teve com insumos, mão de obra, tudo que é manutenção, tudo que ela gastou. Ela conseguiu, o produtor rural conseguiu tirar o prolabore dele, a retirada dele mensal para se manter a família dele, e ainda conseguiu cobrir as depreciações. Então esse indicador, o 50, a margem líquida, é o indicador mais importante que a gente tem para analisar, tá certo? E aqui a taxa de remuneração do capital com terra e sem terra, tá? Com terra é quando a gente coloca a remuneração do capital e sem terra é quando a gente faz em cima do que sobrou na margem líquida.
tá certo? Então o mais importante para a gente também aqui é o sem terra, a taxa de remuneração do capital. Por quê? Porque a terra ela se valoriza por si só, né? Então é um bem imóvel que tem uma valorização, se a gente pegar aí os últimos anos, a terra valoriza muito mais que qualquer outra aplicação financeira que a gente vai fazer. Então o ideal é que a gente sempre analise a taxa de remuneração do capital sem terra. Tá bom, pessoal? Bom, então esses são alguns dos relatórios, né? Ainda a gente tem aqui a produção anual, que aqui é um resumo, né? Por talhão do que foi produzido, safra, safrinha, produtividade, né? Que é muito importante, né? De cada talhão. E aqui nós temos um simulador de financiamento. Por exemplo, o produtor rural ele fez o planejamento dele lá no planejamento da produção, e ele identificou que ele precisa fazer um empréstimo para custeio de R$200 mil. Ele vem, joga o valor do custeio que ele quer aqui, vê o prazo de carência que ele vai ter, quantos meses vai ser para amortizar, joga a taxa de juro aqui, e ele já vai calcular aqui, saber mais ou menos quanto é que ele vai pagar de capital, de juro, né? E sai as informações para ele aqui. Se ele for pagar parcelado, mensal, ou a parcela for anual, já sai essas informações todinhas aqui nesse simulador de financiamento, ok? Então, pessoal, o menu relatório são esses, né? Lá na área de membros de vocês lá, tem mais outros documentos, outras informações lá que vocês podem estar estudando. Se vocês tiverem alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente via WhatsApp ou e-mail, nossos canais de comunicação, para estar trocando alguma ideia, algum esclarecimento. Às vezes tem uma dúvida do indicador, pode estar entrando em contato que a gente explica para vocês como é que é a interpretação desse indicador, qual a importância dele. Tá bom, pessoal? Bom, acabamos então aqui o último vídeo tutorial da Agro 365 Agricultura. Eu espero que vocês tenham gostado da ferramenta. É uma ferramenta que vai ajudar muito vocês a melhorar o modelo de gestão do negócio de vocês, ter um controle mais preciso do resultado da fazenda, realmente quanto é que custou para produzir, se está ganhando, se está dando lucro, se não está, qual é a atividade que eu tenho que direcionar mais o meu esforço para poder, qual é que me dá maior rentabilidade, maior lucro. Então às vezes eu planto 2, 3 culturas, qual dessas culturas que me dá o melhor resultado, tá certo? Então essa é a Agro 365 Agricultura. Vocês podem utilizar ela em várias fazendas, né? Só você salvar com outro nome aqui e poder utilizar. A área de membros está sempre disponível para vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar lá com a senha de acesso de vocês e recorrer aos vídeos tutoriais para estar relembrando algum modelo de lançamento, se esqueceu, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida nós estamos à disposição para esclarecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso, pessoal. Chegamos ao último tutorial sobre o segmento agricultura da Agro 365. Espero que tenham gostado. Se você tem ainda alguma dúvida ou comentário, mande um e-mail para sac@agro365.app ou uma mensagem no WhatsApp da Agro 365 no número 63 98485 8288. Agro 365, produzindo tecnologias para a gestão das fazendas e inovando a forma de gerenciar os negócios rurais.